40 dias e 40 noites teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo, e lhe disse: Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Pois está escrito, ele dará ordem aos anjos dele ao seu respeito. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E ele disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore ao Senhor o seu Deus, e só a ele preste culto. Assim o diabo o deixou, e imediatamente os anjos vieram e o serviram. Glória a Deus. É só até aqui. Podem se assentar nessa noite, amém? Glória a Deus. Nós estamos no segundo dia da nossa série de mensagens, né? De três dias, nós estamos no meio. Hoje nós estamos falando sobre a esperança em meio às crises, aos momentos em que nós passamos por crises, sejam elas emocionais, espirituais, sejam elas de ordem mental. Semana passada nós tivemos aqui o pastor que é psicólogo, que tratou justamente da área neurológica, da nossa área física, da nossa mente, química, né? E hoje nós vamos tratar de outros aspectos, de outros tipos de crise que um cristão pode estar passando. Amém? E é importante, eu quero deixar até aqui grifado, lembrar, irmãos, que nós precisamos ter o discernimento de entender quando nós estamos passando por uma crise de ordem emocional ou espiritual, ou quando nós estamos com algum problema realmente físico, como depressão, ansiedade, e que também essas coisas estão interligadas, como o pastor falou semana passada, nós somos corpo, alma e espírito, então nós estamos interligados, né? Como se fosse uma balança, e quando é colocado os três na balança, ela atinge o equilíbrio. Se algum deles está pesando para mais ou para menos, há um desequilíbrio, há um desarranjo nas nossas emoções, nas nossas crises, nas nossas reações, mediante as situações do dia a dia, amém? Então, se você está passando por algum problema de ordem emocional, que seja por questão, ou uma depressão, ou uma ansiedade, que seja algo físico, que você precise de tratamento, procure um tratamento, amém? E para fixar isso, e também já não me justificar, mas eu coloquei aqui um pouco do que aconteceu comigo, e para os irmãos entenderem por que a pastora está ministrando, se ela não é psicóloga, se ela não é terapeuta, se ela não é psicanalista. Porque, queridos, eu estou em um processo de tratamento, de terapia. Meu Deus, a pastora está com depressão. Não, não estou com depressão, mas eu cheguei a um princípio de depressão. Não chegou a depressão em si, mas a minha psicóloga chegou a ficar preocupada. O que aconteceu com você, pastor? Eu vou falar igual a pastora Valdenice, eu vou tentar resumir em poucas palavras aqui para que você entenda. Aproximadamente um ano atrás, em setembro do ano passado, eu tive uma crise de ansiedade. O que aconteceu? Não sei. Eu acordei um dia, eu peguei o meu carro, eu fiz as minhas coisas em casa, peguei meu carro e fui numa reunião na escola que o Theo estuda hoje. Era a futura escola dele. Ele iria transferir do infantil para a primeira série. E eu tinha marcado a reunião para ir lá fazer a matrícula, pagar as coisas, né, conversar com a diretora, conhecer a escola. Peguei meu carro, fui para lá. Quando eu cheguei na rua da escola, eu
eu entrei na rua, só que eu não achei uma vaga. E a rua era mão única. E eu dei a volta, coloquei o carro na contramão. Para os irmãos terem noção que tipo, a minha mente desligou. E depois que eu passei da crise, que eu comecei a perceber que naquele momento em que eu estacionei o carro, algo dentro de mim já estava desligando. E eu sentei na mesa com a diretora, ela conversando, e de repente, irmãos, a minha mente desligou. A pessoa falava comigo, eu estava vendo que ela estava falando, mas aquilo ali entrava no ouvido e saía no outro. É como se o meu corpo estivesse ali, mas a minha mente já estava desligada, eu não estava ali 100%. E eu lembro de que acabou a reunião, eu entrei no carro, e eu não me lembro como eu cheguei em casa. Eu simplesmente vim dirigindo ali da Avenida da Saudade até aqui onde eu moro. Eu vim dirigindo e eu não me lembro como. Eu não me lembro da estrada, eu não me lembro do percurso. Eu não me lembro se eu corri, se eu andei devagar. Eu não me lembro. Eu lembro de chegar em casa e tinha ficado a louça do almoço para lavar, porque não tinha dado tempo. Eu tinha horário para estar na reunião. E de repente, quando eu vi aquela louça, eu despiroquei, como dizem. E aí eu comecei a ter todos os sintomas físicos de uma crise de ansiedade. Eu comecei a ter tremores no corpo. Eu comecei a ter formigamento de um lado do corpo só. Começou a me dar... Alguém já teve crise de ansiedade aqui? Graças a Deus não estou sozinha. Os irmãos estão sabendo o que eu estou falando. A minha cabeça... Parecia que eu sentia todos os fios de cabelo que tem nela e eu queria arrancá-los todos ao mesmo tempo. Era uma agonia que não dá para explicar a sensação. E aquilo foi piorando. E aí eu comecei a sentir que o meu coração estava muito acelerado. E eu pensei que eu estava tendo uma queda de pressão. E aí eu fui para o meu quarto, deitei e o Lucas chegou. Falou, você está bem? Eu falei, eu acho que a minha pressão está baixando. E aí eu deitei. Ele falou, vou pegar uma água para você. E comecei a puxar o ar e o ar não vinha. E eu falei, meu Deus, eu tô tendo um derrame. A minha cara tá formigando, eu vou morrer. E aí me deu um estralo, falou, você está tendo uma crise de ansiedade. E aí eu comecei, pouco conhecimento que eu tenho, eu comecei a fazer uma respiração diafragmática, que é uma técnica para se acalmar. E comecei a tentar buscar o ar, não dos pulmões, porque eu estava muito nervosa, mas do diafragma. Eu comecei a tentar me acalmar, fui me acalmando. E quando eu consegui externar o que estava acontecendo, eu liguei para um amigo meu que é psicólogo. E ele me explicou que eu estava tendo realmente uma crise de ansiedade, me ensinou algumas técnicas para me acalmar e falou, olha, procure uma psicóloga, porque o que você teve foi uma crise de ansiedade. E isso foi em setembro, e eu consegui a psicóloga, consegui os encaminhamentos, enfim. E quando eu cheguei na minha primeira sessão, ela perguntou, o que aconteceu com você? Eu falei, não sei. Eu estava bem, estava num dia normal, vivendo a minha vida normal. Ela falou, ninguém entra numa crise de ansiedade do nada. E aí foi quando, irmãos, ela abriu a caixinha dentro da minha cabeça. E aí ela começou a tirar tudo que estava lá dentro, para eu conseguir entender qual foi o gatilho. E nesse vai fazer um ano que eu estou em tratamento, em terapia, eu consegui entender os pontos gatilhos que ativaram a minha mente, que fizeram com que eu tivesse essa crise. Você teve outras? Em um ano eu tive mais ou menos umas 4 crises de ansiedade, dessas mais intensas. Mas como eu comecei o tratamento cedo, eu consigo controlar quando eu vejo que o meu gatilho está sendo ativado e que eu posso ter uma crise. Por que eu estou falando isso para você? O que isso tem a ver com a pregação de hoje? Enfim, eu estou contando isso para você porque as pessoas acham que nós, líderes, pastores, somos super-heróis. Que nós não temos depressão, que nós não temos ansiedade, que a gente não chora, que a gente não se descabela, que a gente é um super crente, que é normal, a gente é muito espiritual, a gente anda por cima dos problemas e tá tudo bem. Só que fora, a Aline, ela não é definida por um cargo eclesiástico. A Aline é um ser humano. Pastor Antônio, ele é um ser humano.
Ele é de carne e osso, ele tem neurônios, ele tem problemas, ele tem, como a pastora Valdenice falou aqui, coisas que aconteceu no passado dela, que não sei quantos anos depois ainda estão marcadas nela. Que pode não afetar muito para uns, mas talvez para ela afetou. E a gente acha que fingir que nada aconteceu vai solucionar o problema. Não, mas o Senhor esqueceu. O Senhor, todos os nossos pecados foram deixados para trás. Mas nós precisamos resolver. Olha o exemplo que ela usou de José. José, ele continuou vivendo a vida dele. Mas quando seus irmãos o viram, o que aconteceu? Ele foi lá atrás e trouxe tudo aquilo à tona. E aquele choro que diz ali no texto onde conta a história, em Gênesis, onde fala ali a história de José, diz que ele chorou desesperadamente, não é assim? Uma crise interna. A gente tem que começar a ler a Bíblia e entender que homens e mulheres de Deus passam por crises, passam por problemas, que nós não somos superiores, nós não somos super-heróis. Não é porque nós estamos na igreja que nós não vamos ser acometidos por doenças emocionais. Não, irmãos. Muito pelo contrário. Se nós espiritualizarmos tudo, como a pastora estava orando, e esquecer que nós somos de carne e osso, nós vamos ficar doentes eternamente. E o que isso tem a ver? Porque quando você não trata de uma área, consequentemente você prejudica as outras áreas da sua vida. E eu vou te dizer o que eu consegui dificultar a minha vida. Quando eu comecei a ter as crises de ansiedade, eu comecei a identificar. Eu comecei a ter problemas gastrointestinais. Eu comecei a ter refluxos. E eu percebi por quê? Porque eu ficava rouca. Eu cantava e já ficava rouca. E eu canto, irmãos, me gargalando desde que eu me conheço por gente. A minha voz é fina e aguda assim desde que eu me conheço por gente. Mas eu comecei a não alcançar as notas. Eu comecei a ver que eu estava ficando rouca. E eu achei que eu estava com algum problema na prega vocal. Quando eu fui no gastro, ele falou assim: minha querida, o que você tem é gastrite nervosa. Você está toda olha só, você está toda corroída por dentro. Aí eu fiz uma videolaringoscopia, que eles enfiam um caninho assim, ó, dentro da sua goela. E isso daí não é sedado não, viu? É acordado, tá? Só joga uma xilocaína lá, um sprayzinho. E aí você tem que ficar cantando, fazendo as notas. E ele vai vendo, e ele falou assim: olha, você não tem nem prega vocal, porque a sua garganta está inflamadíssima, está toda corroída de suco gástrico que volta. Olha o que uma ansiedade fez na minha vida física. E aí, eu tive que fazer. Aí, para ajudar, eu estava com H. pylori. Por quê? Porque quando a gente tem desordens emocionais, a gente sai comendo igual doido. Porque a gente acha que um pacote de bala, uma fatia de bolo vai resolver os nossos problemas emocionais. E eles vão te deixar mais abalado. Sabe por quê? Porque você vai engordar, querida. Querido, você vai comer e a sua diabetes vai te acusar 20 minutos depois. Porque você vai beber algo, um refrigerante, não vai parar num copo, você vai querer os 2 litros. Porque você vai tomar um monte de café achando que isso vai te dar adrenalina e você vai corroer o seu estômago. É isso que desordens mentais e emocionais causam no nosso corpo físico. Tratei minha gastrite, tratei minha H. pylori, que foi terrível, foi um processo, já contei para vocês aqui. E aí eu voltei para ver a questão da voz, porque ainda não estava melhor. E ele fez a videolaringoscopia de novo e encontrou o princípio. Não chega a ser um calo na prega vocal, mas um início de um calo. Ele falou: tá muito pequeno, tá muito no início, então se hidrata. E foi me dando as dicas e me encaminhou para uma fonoterapia. E eu comecei na fono. E a fono, ela é meio pancada. Ela não tá vendo, em nome de Jesus ela não vai ver isso. Ela é meio doidinha. E aí ela começou a perguntar: Aline, como que é seu dia, sua rotina? Você bebe muita água? E eu falei: não bebo. Por isso que vocês viram que eu estava com aquele galão aquele dia. Eu tenho que beber bastante água para tratar. E eu achei que era um problema do quê? De não saber posicionar a minha voz corretamente.
Quem já vê aquelas pessoas que cantam assim, que você vê que se a pessoa fizer mais um pouquinho de força, ela explode. Eu achei que esse era o meu problema. Falei, eu não sei posicionar a minha voz, estou usando muita voz errada, e por isso... E aí passamos na primeira sessão, eu tomei aquela saculejada dela, e fui para a segunda sessão. E eu conversando com ela, e ela falou assim, você parece ser uma pessoa tão calma. Eu falei, doutora, a senhora não me conhece. E ela falou, mas me fala um pouco sobre você. E de repente uma terapia de fundo virou uma terapia pessoal. E eu comecei a falar que eu era uma pessoa estressada, uma pessoa ansiosa, que eu estava em tratamento para ansiedade, passando por terapia semanal. E ela falou assim, o seu calo vocal, esse princípio de calo vocal, na verdade é um estiramento da sua prega vocal, que é um músculo, porque você anda muito nervosa, muito tensa. E eu falei, como assim? Ela falou assim, porque você tem ansiedade, vai prejudicar a sua voz. Porque a sua musculatura do pescoço fica tensa. E ela tensiona a sua prega vocal. E eu falei, nossa, eu não tinha pensado nisso. E aí eu percebi que quando eu fico mais tensa, mais ansiosa, eu sinto dor na região da prega vocal. E eu percebi que a ansiedade prejudicou a minha voz. Então, quando eu tenho que usar a minha voz, eu tenho que passar um dia mais tranquilo, tentar me acalmar mais para que não prejudique. Olha só o que é ansiedade, o que é uma depressão, o que é uma pessoa estressada pode causar fisicamente. Agora, espiritualmente, para eu correr aqui para o texto. Quando você fica enfermo por causa de uma desordem emocional, a primeira coisa que você vai questionar é: por que, Senhor? Por que eu estou doente, Senhor? Por que eu estou passando por isso? Quantas pessoas têm câncer porque têm mágoas dentro de si que se tornam cânceres? E aí a pessoa vai questionar a Deus, e aí Deus fala, é porque você não libera o perdão. E a gente começa a entrar em crises. Eu vou dizer a gente, porque não é Deus que coloca. A gente se coloca em crises espirituais, porque na verdade a nossa mente não está bem. Porque a gente precisa se encontrar, se identificar, para a gente conseguir entender o que nós cantamos aqui agora, que Ele é o nosso Pai, que Ele não é um carrasco, que Ele não está aqui para maltratar, para fazer a gente sofrer, que Ele empurra a gente para o deserto, que Ele não é ruim. Nós que somos rebeldes, nós que somos teimosos. Ah, mas Deus não leva para o deserto? Leva. Mas todas as pessoas que Ele mandou para o deserto, Ele esteve com elas. O povo no Egito, o povo que saiu do Egito e foi para o deserto, Deus estava com. José que estava na prisão, Deus estava com. Jesus no caminho para a crucificação, quem estava com Ele? O Pai. Nós achamos que nós estamos ali no estreito, no deserto, e a gente começa a colocar na nossa vida crises espirituais que tem, na verdade, um princípio de desordem emocional e que nós precisamos cuidar. Então, não olhe para mim assim, tadinha da pastora, tá fazendo terapia. Não, você fala assim, graças a Deus que ela tem juízo e foi procurar ajuda. Porque o meu problema não é o pastor Antônio, que é o meu pastor, iria resolver. Não é a minha liderança do louvor que iria resolver. Não é a minha professora de canto que iria resolver. É um profissional que identificou o meu problema, que identificou a raiz da minha crise de ansiedade. E é sobre isso que eu quero falar. Porque dentro desse texto onde Jesus ele foi tentado, eu identifiquei todos os pontos que eu passei na minha vida, nessa minha descoberta de por que eu estava assim. E talvez você nessa noite se encontre aqui. E eu quero te dizer que não só nós vamos ver os tipos de crises que nós podemos passar, como Jesus se comportou mediante essas crises. Então nós vamos para o verso 1 que diz assim: em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Foi conduzido pelo... Então quer dizer que o Espírito foi com... Ele estava com Jesus
no deserto. E o que é interessante é que ele foi levado ao deserto para ser tentado. Só que antes, vamos pegar alguns textos antes. Mateus 3,17. Põe para mim. Só voltar um pouquinho. Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus, ele foi batizado ali por João Batista, e ao ele submergir das águas, ouviu-se uma voz dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E logo em seguida, um momento bom, um momento onde estava sendo testificado a todos ali que ele era Cristo, Filho do Deus vivo. Ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha que loucura! Acabou de tirar ele ali das águas para testemunhar ali o batismo. Disse: ó, esse aqui é meu filho, eu tenho prazer, eu tenho alegria. Aqui a minha versão diz assim: que me dá grande alegria. Esse é meu filho que me dá grande alegria. E logo em seguida ele foi conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado. Deixa eu te dizer uma coisa que eu escrevi aqui. Eu até falei para o Xande. Eu falei: Xande, Deus está me dando umas coisas aqui que ele gosta, né? Xande, ele gosta dessas revelações assim que vai dando. E Deus foi falando para mim: diga para os meus filhos que eu não sou só o bom pastor que leva aos pastos verdejantes. Eu também sou o Pai, o Espírito, alguém que leva para o deserto para ser tentado pelo diabo. Mas a gente só quer ir para os pastos verdejantes. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar me faz em verdes pastos, guia-me. A gente só sabe falar do bom. Eu só quero ir para coisa boa. Mas e se Deus quiser nos levar para o deserto? Aí a gente entra numa crise achando que se a gente está numa situação desfavorável é porque Deus nos abandonou. E aí a gente começa a entrar num looping que é o mesmo que o povo do deserto, o povo do Egito fazia. Quando o Senhor traz coisa boa, a gente louva, mas deu um aperto, reclama. A gente prega contra, mas a gente faz igual. E aí o Senhor falou para mim: eu não sou só o Deus que leva aos pastos verdejantes. Eu não tenho só água tranquila. Às vezes vai ter que andar por cima do mar turbulento. Às vezes vai ter que ir para o deserto. Mas diga para eles que eu continuo sendo bom. Eu continuo sendo Deus. E eu continuo com eles, independente do local que você esteja. Independente do momento em que você esteja passando, seja num pasto verdejante ou seja no deserto para ser tentado, Ele continua contigo. Ele continua contigo. O deserto é a testificação. Olha o que o pastor falou. Exatamente. E no final ainda tem o quê? Que tem o socorro. Que é a testificação, justamente o socorro de Deus. A gente vai chegar, o pastor está pegando aqui, está dando spoiler aqui do final. Glória a Deus, que a metade está trabalhando junto, né, pastor? Glória a Deus. E aí a gente vai para o verso 2. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, ele teve... Quem aguenta aqui ficar 40 dias sem comer? Tem alguém? Quem aguenta ficar 30 dias sem comer? 20? 20 dias? 10 dias. 10 dias sem comer. Só que o texto diz que, ele diz assim: depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, ele teve fome. Ou seja, ele pensou em comer depois de 40 dias. A gente não ia aguentar ficar jejum de 12 horas. Ai, meu Deus, eu não estou aguentando, Senhor. Não vou aguentar. É assim, não é, irmãos? Eu sou assim também. Eu passo a manhã inteira sem comer. Eu não tomo café da manhã. Mas no dia que eu faço o jejum, rapaz, eu acordo. E tá uma luta aqui. Come, come, come. Olha, só uma coisinha, dá uma beliscadinha. Nossa, você tá com fome, sua barriga tá roncando. É assim. É para matar a carne mesmo.
E aí a gente vem para a primeira esfera que Jesus foi atacado, que foi a crise física. O seu corpo sentiu fome. O seu corpo sentiu necessidade de se alimentar. E quantos de nós passamos por crises físicas e cedemos? Principalmente crises físicas emocionais, de carências emocionais, que a gente precisa, a gente quer algo e a gente não sabe esperar, a gente não sabe se firmar, a gente não sabe se posicionar. E aí a gente se coloca em uma situação desfavorável. Na primeira tentação, na primeira força contrária que vem, a gente cede. Fazia tempo que Jesus estava sentindo fome, irmãos. Passar um dia sem comer, o corpo da gente já pede comida. O músculo já começa a se tremer. A gente já começa a tirar energia de outras partes do corpo para se manter de pé. Mas ele manteve firme. E o que eu tenho para dizer para você? Crises físicas, de necessidades físicas virão. Isso é para pessoas, por exemplo, que têm vícios, que estão na luta para deixar os seus vícios, seja de bebida alcoólica, seja de algum tipo de substância, de cigarro, seja vícios físicos de coisas que você faz que são inapropriadas, indecentes, seja vício de satisfazer a sua vontade. Eu sou viciada em novela. Tem gente que é viciada. Eu sou viciada em fofoca, sacia o meu ego. Eu sou viciada em doce. Tudo que vai vai saciar a sua carne. Nós vamos passar por crises físicas, mas nós temos que resistir. Se for para o nosso bem. Por que as pessoas têm tanta dificuldade de fazer dieta? Fala para mim. Porque é mais gostoso um cheeseburger, uma pizza, do que um balde de alface. Mas o que é mais saudável? Resistir ou se jogar de cabeça no podrão? Então nós temos essas crises virão nas nossas vidas. A diferença que Jesus resistiu era porque ele tinha foco. Nós temos que ter foco naquilo que é importante para Deus e para nós. Naquilo que é saudável. E era necessário que Jesus estivesse no deserto em jejum. Por quê? Porque o Espírito de Deus o levou para lá. Se ele saísse dali, ele sairia do centro da vontade de Deus. E para chegar no centro da vontade de Deus, há um preço a ser pago, amém? E aí vem o verso 3. E o tentador veio e lhe disse: se você é filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Aí nós vemos o segundo tipo de crise que nós enfrentamos, que eu enfrentei e que você enfrenta também. Porque se você acha que você não está no mesmo barco que eu vim aqui para te dizer que está todo mundo no mesmo barco. É que uns pegaram o leme e os outros já desistiram. Mas está todo mundo no mesmo barco. Que é a crise de identidade. O Satanás, o articulado, o metido a esperto, ele tem o quê? Ele age nas brechas que nós damos. Ele age naquilo que nós permitimos. Certo? E ali naquele momento, qual era a brecha de Jesus? A fome. Ele percebeu, Jesus está com fome. Então o que eu vou fazer? Eu vou agir. Se ele está com fome, eu vou oferecer alguma coisa para ele. Eu vou questionar ele em alguma coisa. Eu vou pegar uma brecha dele para ver se eu consigo entrar. E aí ele disse: se você é o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Mas nós lemos em Mateus 3,17 que Deus deu testemunho de Jesus dizendo: este é o meu filho. Por causa de um momento de crise física, nós podemos entrar numa crise de identidade e esquecermos que nós somos filhos e esquecermos tudo que Deus falou para nós. Porque se Jesus fosse fraco, se Jesus não tivesse resistido, ele ia falar assim: é mesmo? Será que eu sou filho? Será que eu tenho poder? Não, então eu vou fazer, já que eu sou filho. Ele falou lá atrás que eu sou filho, eu vou fazer.
Não é o que a gente faz, irmãos? Ou sou só eu que já fiz isso? E foi a primeira área que eu percebi que eu sofri ataque, foi na crise de identidade. Quando o diabo pegou um momento meu de problemas emocionais, de problemas não tratados, e ele começou a atacar a minha identidade. E aí onde a gente entra em crises espirituais, porque ele começa a desafiar: mas você não é crente? Mas você não é líder? Mas você não vai na igreja? Mas você não ora? Você não busca? Você não jejua? Você não paga preço? E aí você começa a entrar em crises dizendo: será que eu sou mesmo? Será que tudo que Jesus já disse a meu respeito, será que tudo que ele falou que faria, ele vai fazer? E a gente começa a entrar em crises de identidade, onde nós esquecemos de tudo aquilo que Deus disse que nós éramos. E aí, eu coloquei aqui, quando eu comecei a fazer a terapia, o primeiro ponto que foi observado era essa minha crise de identidade. Eu tentava ao tempo todo, se você é igual eu, só dá uma risadinha, não levanta a mão. Eu tentava o tempo inteiro agradar as pessoas. E para agradar as pessoas eu me anulava. Se você é assim, só dá uma risada. Pronto, só eu vou ouvir. Eu começava a me anular porque o pastor disse que o meu cabelo estava assim. Eu falava: agora eu vou ter que mexer no meu cabelo. O pastor não gostou do meu cabelo. Aí Lucinha disse que eu falo gritando demais. Aí eu comecei a falar baixo porque a Lucinha falou que eu grito demais. E agora eu tenho que mudar o meu jeito de falar porque eu tenho que agradar a Lucinha. E eu era assim. Quem me conheceu na adolescência, sabia que eu não tinha problema nenhum de identidade. Eu era muito bem definida, muito bem identificada. A pessoa falava assim: você tem que vestir amarelo. Eu falava assim: eu não tenho, eu não sou obrigada, muito obrigada, tchau, obrigada. Só que eu cheguei no momento da minha vida onde eu queria evitar conflitos. E aí eu comecei a falar: você tem que vestir amarelo. Eu falava assim: tenho mesmo, porque o fulano falou. E eu comecei a deixar de ser quem eu era. Eu comecei a deixar de me identificar. E eu comecei a entender que quem é a Aline? Mas Deus falou que iria fazer o quê? Como? Eu não tenho capacidade. Eu não sei quem eu sou. Eu não sei o que eu estou fazendo. Eu sou muito pequena para promessas tão grandes. E eu comecei a questionar a minha identidade. Eu comecei a questionar tudo aquilo que Deus já falou que iria fazer. Porque, como você sabe, Aline, porque Ele falou, Ele testificou o desejo do coração dEle no meu coração. Mas, deixa eu te dizer, o tentador vai vir perguntar para você: será que vai mesmo? Será que você vai permanecer firme? Será que você vai aguentar esse rojão mesmo? Será que Deus está contigo mesmo? Será que tu é o filho amado mesmo? Ele vai vir. Você acha que ele vai falar assim: Deus falou, não vou fazer nada? Não. Ele vai vir trabalhar na sua mente. Ele vai vir trabalhar na sua identidade e tentar fazer com que você seja quem não é para você ser. E aí eu escrevi aqui, quando as coisas apertavam para mim, a primeira coisa que eu fazia era questionar a minha identidade. Ai, Deus me prometeu tal coisa. Eu passei num estreito, eu já falava: não sei se é mesmo. Será que é? Porque eu achava, a gente acha, não precisa rir agora você pega mentalmente para você. Porque quando Deus faz uma promessa, fala assim: vamos supor aqui, pastor Antônio, o senhor vai pregar para uma nação inteira. Aí o pastor Antônio acha que daqui em diante a agenda dele vai ser lotada. Que ele não vai passar perrengue, que ele não vai passar um sufoco, que Deus não vai trabalhar no caráter, no ego dele, preparar ele para quando ele estiver no lugar de posição, a soberba não vir. A gente acha que vai ser só mil maravilhas. É quando vem um aperto de Deus para que aquilo que ele prometeu aconteça, a gente começa a questionar se realmente aquilo dali está de pé. Será que ele... Não, mas ele falou que ia fazer e está me espremendo. Não é assim, irmãos. É só lá em casa. Quando eu tentava ser eu mesma, eu era criticada. E a primeira coisa que eu questionava era a minha identidade. Aí, às vezes, eu vi um relapso da Aline e eu falava assim: Aí a pessoa falava: menos. Aí eu já... Irmãos, aquilo ali me matava por dentro. Eu ria ali na hora, mas eu ia para casa chorar.
Aí depois chegava no culto e ficava, sobrevivi. E ai, chorava. Eu tô sobrevivendo. Quando eu tentava fugir de situações, de enfrentamentos, a primeira coisa que eu tentava mudar é a minha identidade. Porque eu deixava de ser quem eu era para fugir de enfrentamentos que a gente precisa fazer na nossa vida. Que enfrentamentos? Qualquer um. Seja uma mudança de comportamento, seja uma mudança de caráter, seja enfrentamento de alguma pessoa, com alguma situação. Aí a gente começa a deixar de ser quem a gente é para não ter que enfrentar aquela situação, para não se colocar numa situação constrangedora. E a gente foge de coisas que nós precisamos fazer. E deixamos de ser quem Deus nos fez para ser. E o principal, quando as pessoas falavam de mim, e fala até hoje, que eu sei que fala, a primeira coisa que eu fazia era atacar a minha identidade. Irmãos, quando eu sabia que alguém falou de mim, meu Deus do céu, eu queria me justificar. É só eu que fazia isso? Não, mas eu não sou. Pastor, vai lá e fala para eles de mim. Dá teu testemunho. Vai lá e fala que eu sou uma pessoa boa. A gente tem muitas pessoas que são assim. Não, mas eu não sou. Deixa eu explicar. Deixa eu mostrar quem eu sou. A pessoa já disse que não gosta de mim, mas eu vou mostrar para ela. Aí, irmãos, eu fui me anulando. Eu fui perdendo a minha identidade. Satanás não gostava de Jesus ali. Se tu é o filho de Deus, então faz aí. Então não é o bonzão? Faz aí então. Foi isso que o diabo fez com Jesus e é isso que ele tenta fazer com a gente. Mas eu quero te dizer que a sua identidade, ela tem que estar firmada em Cristo. Se Cristo te chamou para ser, uma pessoa com uma identidade, não mude a sua identidade. Não venda o seu propósito, não venda o seu caráter. Não deixe as promessas de Deus para trás por causa de uma crise de identidade. Que todos nós ou passamos e já vencemos, ou estamos passando, ou vamos passar futuramente. Todos nós. Se você já venceu a sua crise de identidade, parabéns, ajude quem não venceu ainda. Reafirme. Nós temos muita dificuldade de reafirmar o ministério do outro. Sabe, pastor, Deus abençoe sua vida, seu ministério é uma bênção, você é uma bênção, continue. A gente tem essa dificuldade. Já falei, já preguei sobre isso. De incentivar. Os jovens estão aí, estão fazendo abertura, dando uma palavra. Eu mando mensagem para eles lá. Eu falo, gente, eu tenho orgulho de vocês. Do que vocês estão fazendo. Desenvolvam o trabalho de Deus na vida de vocês. Pode perguntar para eles. Se eu não falo, gente, parabéns, gostei, pegaram a vassoura, limparam a igreja no congresso. É isso aí. Sabe, não deixar de fazer aquilo que Deus o chamou para fazer. Não deixar a identidade ser abalada por nada, por ninguém. Porque quando Deus nos formou, Ele criou propósito dentro de nós. E por tão pouco, nós deixamos de viver os propósitos de Deus. Nós mudamos a nossa identidade por tão pouco. Por causa, às vezes, uma palavra, um olhar, uma indireta. Às vezes a pessoa está falando nem de você, mas a gente já é tão doente por dentro que acha que é pra gente. Já toma aquilo ali como uma verdade. O ponto 4, versículo 4, que diz assim: Jesus, porém, respondeu: as escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. A resposta de Jesus deve ser a sua. Eu sou quem o meu Pai diz que eu sou. Ele disse aqui, nem só de pão vive o homem, nem só de necessidades físicas vive o homem, mas o homem vive de toda palavra que sai da boca de Deus. E quando o Senhor Deus disse haja luz, houve luz. Quando Ele disse haja terra, Ele fez a terra. Quando Ele disse haja seres, houve seres. Então a palavra de Deus, ela cria. A palavra de Deus lançada, ela torna o que não existe, Ele faz existir. Eu não posso gritar que já o
calo pega aqui, irmãos. Então nós temos que viver não baseados no que sai da boca de pessoas, mas baseados no que sai da boca de... Então por isso que Jesus disse: eu não vivo só de coisas terrenas. Não é só de pão que eu vivo. Não é só de coisas supérfluas que eu vivo. Eu vivo de tudo aquilo que Deus diz que eu vou viver. Eu vivo para viver tudo aquilo que Deus diz que eu vou viver. E eu sempre falo isso, irmãos. Este copo aqui, ele é uma embalagem. O que tem dentro dele? Água. Quem colocou essa água aqui dentro? O fabricante, não é isso? Mas aí, alguém chegou aqui e disse que não tem água, que isso aqui é uma coca. Você vai acreditar em quem? No fabricante que fez? Ou você vai acreditar em mim que estou dizendo que é coca? Você vai acreditar em quem? No fabricante. Por quê? Porque foi ele que fez. Ele que fez esse copo. Ele que colheu a água. Ele que colocou aqui dentro. Ele que fechou. Quem te fabricou foi Deus. Ele sabe o que tem aí dentro. Ele te conhece mais do que qualquer outra pessoa. Ele sabe do seu potencial. Ele sabe das suas limitações. Ele sabe das suas dificuldades. E ele sabe das suas facilidades. E não tem ninguém que vai dizer que aí dentro tem coca se ele colocou água. Ninguém vai poder dizer não vai dar certo se ele disse que vai dar certo. Ninguém vai poder dizer não vai prestar se ele disse que vai prestar. Porque eu sou aquilo que o meu Pai diz que eu sou. Eu vivo da palavra, de toda a palavra que vem da boca de Deus. E foi isso que a minha psicóloga falou para mim, sem ser crente. Mas você é quem? E eu falei para ela que eu era crente, que eu era pastora, que eu conto tudo, que tem que contar tudo, irmão, não pode esconder nada, viu? É igual oração. Falei, eu sou assim, eu sou desse jeito, eu falo assim, eu me comporto assim. E ela falou assim, mas você disse quem você é. E as pessoas estão dizendo que você é outra coisa, então você tem que ser quem você é. Quem Deus fez, você, como Deus te fez. Você tem que ser aquilo que Deus fez você. Você me embolei toda aí, né? Vocês entenderam? E aí eu comecei a recuperar a minha identidade, a Aline que estava perdida dentro de mim. E eu parei de questionar Deus, será Deus que o Senhor vai fazer? E eu comecei só a dizer para Ele, Senhor, que seja feita a sua vontade. Porque eu falei, Senhor, o Senhor pode, se tiver alguma coisa dentro de mim que está fora da tua vontade, pode tirar e fazer outra coisa, porque essa propriedade é sua, é única e exclusiva sua. Então se o Senhor tem algo para trabalhar aqui dentro, pode quebrar, pode fazer de novo, pode transformar, porque foi o Senhor que fez. O Senhor sabe do meu potencial, o Senhor sabe da minha intenção do meu coração. E Ele sabe da sua intenção, Ele sabe do seu potencial. E se Ele tiver que quebrar e fazer de novo, deixa que Ele faça. Deixa que Ele transforme. Amém? O verso 5, que diz assim: então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse: se você é filho de Deus, salte daqui. Pois as escrituras dizem, Ele ordenará aos seus anjos que o protejam. E eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Uma terceira crise, que nós já falamos da crise física, nós falamos da crise de identidade. E agora nós vamos falar das crises de posições que nós temos. Olha só, o diabo levou Jesus para o topo da cidade, do lugar mais alto, lugar de destaque. E às vezes quando nós estamos em certas posições, em certos locais das nossas vidas, nós entramos em crises. Talvez, às vezes nós estamos em lugares que não esperamos estar, lugares que somos às vezes colocados ali de surpresa, e nós entramos em crises, seja ela para o lado positivo ou negativo, seja num trabalho, seja num emprego novo que você está, seja numa faculdade, num curso, seja às vezes num relacionamento, numa amizade, numa situação que você se colocou. A gente começa a ter crises por estar em lugares
de destaque, ou às vezes lugares altos, lugares que nós não pensamos estar, ou lugares que nós nem queríamos estar. E nós começamos a ter crises. E deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor, talvez Ele não nos coloque em todos os lugares, mas se nós servimos a Deus, Ele permite que nós entramos e saímos de certos lugares. E quando Deus te colocar em algum lugar, ou permitir que você esteja em algum lugar, não se apavore. Não se desespere. Não ache, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mantenha a postura, sabe? Finge que aquilo ali é natural para você. Aline, mas é um lugar estranho, é um lugar desconfortável. Mas o Senhor disse, onde eu colocar a planta dos meus pés, ali eu prosperarei. Seja em qualquer área, seja em qualquer lugar. Mas é uma situação desfavorável. Quando o diabo levou Jesus ao topo do monte ali e estava ali na cidade santa, ali no ponto mais alto. Talvez fosse um lugar que desse medo, talvez fosse um lugar que não desse medo, mas Jesus, o texto não diz que Jesus tremeu. Diz que ele esteve lá e fez o quê? Fez uma proposta para Jesus. Ah, se você é filho de Deus, se joga. Porque Ele vai vir te acudir, Ele vai vir te socorrer. Quando nós estamos em lugares onde nós não esperamos, sabe o que é testado em nós? A nossa fé. Quem já reparou isso? Seja em lugares bons ou lugares ruins. Quando você é tirado da sua zona de conforto para qualquer outra região, seja ela boa ou ruim, a primeira coisa que é testada é a sua fé. E aí eu venho para a quarta crise que nós enfrentamos. A crise na fé. Se Deus disse isso tudo ao seu respeito, por que você está passando por essas coisas? Olha só, Ele levou lá em cima e falou, se você é filho de Deus mesmo, se joga. Faz aí, Ele vai te socorrer. E aí a gente entra numa crise de fé, onde a gente se pergunta, será que eu tenho fé o suficiente para permanecer, para continuar, para insistir? Isso tudo, irmãos, é uma sequência de coisas que acontecem. Sabe, a gente sai de uma região, por exemplo, eu cheguei no consultório dela, tranquila, falei assim, não, vou aqui abrir meu coração, eu vou falar, vou chorar, tem até aquele negócio para deitar, eu falei, vou deitar, vou pegar o lenço, vou ficar tranquila aqui. E aí ela me pegou da minha zona de conforto e me colocou numa situação onde ela explorou todo o meu cérebro, todo o meu passado. E eu tive que pôr tudo pra fora ali. E aí porque assim, irmão, se você... Alguém já fez terapia aqui? Se você entrar numa sala de terapia e não sair chorando, você fez a sessão errada. Volta, que tem alguma coisa errada. Você tem que voltar lá... Tem que mexer alguma coisa. Ou eu saio da sessão de terapia chorando, ou eu saio com um questionamento maior do que eu entrei. Porque é isso que acontece. A gente faz a sessão de terapia, não é exorcismo não, irmãos. Tá? Isso daí, igual o pastor falou. Chega com endemoniado aqui, eu vou fazer terapia para ver se o demônio sai. Não sai não. Chega com alguém com depressão lá e fala para o pastor exorcizar. Não é demônio. A gente tem que aprender a separar as coisas. E aí ela me colocou numa situação desconfortável, onde eu comecei a analisar toda a minha vida. E eu comecei até a questionar a minha própria fé. Será que eu acredito que tudo que Deus falou, será que eu acredito em Deus? Irmãos, eu não tenho vergonha. Uma coisa, meu marido tem vergonha de mim quando eu falo isso, eu não tenho vergonha de nada. Eu não posso chegar aqui para vocês... Deus me livre eu chegar aqui para vocês e ficar mentindo, falando que eu sou, que eu faço. Não, eu falo a verdade, irmãos. Eu passei, estou passando e eu vou vencer a ansiedade. Eu tenho que ser sincera, sabe por quê, irmãos? Porque foi com muito temor que eu escrevi esse sermão. E eu estou expondo a minha vida, uma área íntima minha, onde poucas pessoas sabem que eu passei e estou passando por isso. E eu não tenho vergonha de dizer para você que Deus me tirou de um lugar onde eu estava confortável, achando que eu estava bem, quando na verdade eu estava doente. E eu precisava ser tratada por Deus e por pessoas.
E sabe, tem um texto em Provérbios, eu não me lembro agora, eu acho que é Provérbios 17, que diz que o ferro, ele afia o ferro. Assim como um amigo afia o outro. O que você quer dizer com isso, pastora? Que não ache que você vai conseguir se amolar, que você vai conseguir se arrumar sozinho. Um precisa do outro. Assim como você precisa de ajuda espiritual, você tem um pastor. Quando você precisa de ajuda mental, você tem um psicólogo. Então eu falo isso, irmãos, com a maior, com o coração aberto, porque eu confessei para Deus: Senhor, eu estou duvidando da minha fé. Eu entrei num momento de crise onde eu duvidei da minha fé. Por quê? Aí eu pergunto: por quê? O que eu estou fazendo na igreja? Ela falou assim: o que você faz lá? Aí eu comecei a falar, porque assim, né, a lista é interminável. O que você já fez, o que você faz? Eu já fiz muita coisa. Hoje eu estou mais reduzida. Mas eu já fiz e faço muita coisa. Se precisar fazer outras coisas, eu também estou lá. E aí ela falou: mas por que você faz isso? Por que você faz? Por que você serve? Por que você saiu da sua casa e veio para a igreja hoje? Por que quando a pastora pediu para você levantar as suas mãos em forma de redenção, você levantou? Tem que ter propósito, tem que ter direcionamento. Porque senão a gente entra em uma crise de fé. Eu viro um robô, eu vim aqui levantar a mão, a pastora manda baixar, eu abaixo, manda orar, eu oro, manda levantar, eu levanto, e a gente se torna um religioso. E nós cantamos aqui, não é sobre religiosidade, é sobre relacionamento. E relacionamentos que são supérfluos, eles entram em crise. E aí onde entra a crise da sua fé. Aí onde entra a crise, outras crises, se você não leva a sério, se você não tem intensidade no que você faz. Isso daí é para qualquer área da sua vida. Seja a fé na sua saúde. Já viu aquela pessoa que se rendeu aos remédios, se rendeu à doença porque ela perdeu a fé na cura, ela perdeu a fé em Deus, ela perdeu a fé em si mesma. Porque ela perdeu a fé em todas as áreas. Porque ela já não vê mais solução. É uma crise que nós entramos. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele está aqui nessa noite para trazer cura para nossas vidas. Para trazer esperança no meio da sua crise. Se você perdeu a fé nessa noite, seja em qualquer área da sua vida, eu quero te dizer que o Senhor, Ele vai reacender a sua fé. Ele vai reacender a chama que ardeu dentro de você. Ele vai trazer aquele primeiro amor que um dia queimou dentro de você. Aquela esperança de que as coisas iriam melhorar dentro de você. Não importa se durar 5 anos, 5 dias ou 5 minutos. Ele continua sendo bom. E Ele continua sendo Deus. O verso 7 diz assim: meu Deus, misericórdia, Senhor, não estou enxergando. Põe o 7. E Jesus respondeu: as escrituras sagradas também dizem: não põe à prova o Senhor seu Deus. Ok, vamos lá, o 7. Não põe à prova o Senhor seu Deus. Eu coloquei aqui uma coisa que já foi falada aqui, mas é sobre a apostasia. É quando você desacredita. E ele disse assim: não põe à prova o Senhor teu Deus, não tente o seu Deus, não coloque o seu Deus contra a parede, não desacredite do seu Deus. Porque quando a crise de fé vem, a gente está a um passo de deixar a nossa fé, que é a apostasia, o abandono da fé. E quantas pessoas entraram em uma crise de fé e se desviaram da igreja? Desistiram do evangelho, porque passaram por um momento de crise e não souberam permanecer. Por isso que Jesus fala: as escrituras não dizem só que Ele vai me sustentar, mas as escrituras dizem que eu não devo tentar o meu Deus, que eu não devo pôr o meu Deus contra a parede. Fala: o Senhor falou que iria fazer, o Senhor não fez. Isso é pressionar, é declarar que Ele é incapaz, que Ele é mentiroso, que Ele talvez nem exista. E nós precisamos lembrar
Isso aqui, quando Deus falou isso aqui, porque isso aqui, irmão, foi uma sessão de terapia para mim. Você precisa lembrar quem Ele é. Ele não é o carpinteiro de Nazaré. Ele é o Messias. O que você quer dizer com isso? Tu viu o vídeo que eu falei para tu? Do carpinteiro? E, irmãos, eu vi uma pregação, mas isso vai ficar para outro dia. Que ele diz assim, ele não é um carpinteiro, porque o carpinteiro, você pede uma coisa em madeira, ele faz, não é? Eu quero uma mesa, me dá uma mesa. Eu quero uma cadeira, ele me dá uma cadeira. Mas quando ele é o Senhor, nós perguntamos o que o Senhor quer de nós. Então ele não é o carpinteiro de Nazaré. Ele foi até uma certa idade na sua vida. A partir do momento que ele revelou o seu propósito, ele deixou de ser o carpinteiro e passou a ser o Senhor das nossas vidas. Então ele tem um lugar nas nossas vidas. Não é porque não está acontecendo ou nós estamos passando por crise que Ele deixou de ser Deus, que Ele deixou de ser o Senhor, que Ele deixou de ser o nosso Pai. Ele não é o carpinteiro, Ele é o Senhor. Ele não é o carpinteiro, Ele é o nosso Pai. Então quando o diabo vier dizendo para você, mas ele não ia fazer, mas ele é o Senhor, ele sabe quando ele vai fazer, como ele vai fazer, a hora que ele vai fazer, e se não chegou ainda é porque não é que ele não fez, é porque quem não está pronto para receber sou eu. Porque o povo saiu do Egito e era para eles andar quanto tempo? Quem sabe? 40 dias. Eles ficaram quanto tempo? Mas a terra prometida estava pronta, sim ou não? Mas quem não estava pronto para receber a terra? O povo. Como que pode, irmão? Às vezes a pessoa fica lá, eu estou há 20 anos orando por uma bênção e o Senhor está preparando. Não está nada. Quem não está preparado somos nós para receber essa bênção. Porque nós queremos o carpinteiro, nós não queremos o Senhor. Nós não queremos que Ele seja o Senhor. Então quando o diabo ele vem com propostas, a gente aceita, a gente acredita e a gente entra numa crise de declarar que ele é mentiroso e que Satanás está com a verdade. E nós colocamos o nosso Deus abaixo e as nossas vontades acima. Então que nós venhamos ter cuidado, porque Ele ainda é Deus e eu não posso questioná-lo. Eu posso conversar. Eu posso perguntar, porque eu tenho intimidade para isso. A Bíblia nos dá respaldo. Eu posso perguntar, Senhor, por que o Senhor está fazendo agora? Mas o Senhor não vai fazer, não? Por que você está falando isso? A gente não faz isso. Mas tem gente que faz. Tem gente que questiona. Casa mal e fala, por que o Senhor me deu este marido, esta mulher? O filho dá trabalho. Por que o Senhor me deu um filho assim? Hoje eu fui na escola do Theo e ela falou uma coisa que mexeu muito comigo. Que ela falou assim, o seu filho, para as mães, né? Não é só para o meu não. Seu filho, ele vai ser intimamente ligado a você até os 10 anos de idade. É onde ele vai querer ter relacionamento contigo. É onde ele vai aprender contigo. Depois que ele passar dos 10 anos... ele não vai querer mais sair com a mamãe. A mamãe vai virar mãe. Então tudo que você tem para criar de vínculo e elo com seu filho, faça até os 10 anos. Porque depois é orar para que dê certo. É orar para que tudo que você semeou nesses 10 anos frutifique. E eu comecei a pensar, que tipo de adolescente eu quero ter dentro de casa? O que eu estou semeando na vida do meu filho, para que quando ele venha a passar para a adolescência e eu deixe de ser a mamãe e seja a mãe, ele cresça e eu falo, é isso aí, eu eduquei assim. Para que ele não caia em crises de ansiedade, de depressão, que ele não venha para a igreja obrigado, arrastado, mas que ele tenha prazer. E aí eu comecei a analisar ali ela falando, e eu falei, eu tenho que mostrar mais ainda, porque eu já faço com meu filho, vocês veem o meu filho. Graças a Deus. Mas eu tenho que começar a intensificar na cabeça do meu filho que Deus, Ele é Senhor da nossa vida. Sabe aquele negócio, a gente é pobre, a gente não tem. Tem muita gente que fala isso. A abençoada fala sempre, eu chamo de abençoada. Tudo que você fala com a sua boca, você parece estar profetizando. E aí a gente fica assim, eu não tenho, eu sou pobre, eu não sei o quê.
E está semeando na mente de uma criança que quando ele virar um adolescente, ele vai carregar aquilo para ele. E quando ele vê que ele não tem, ele não vai entender que Deus não permitiu. Ele vai dizer, Deus não quis me dar. Eu sou pobre, eu sou miserável. Então que nós venhamos pôr isso na cabeça das nossas crianças, dos nossos filhos e da igreja do Senhor. Sabe, os primeiros anos da nossa caminhada cristã vai definir muito o resto da nossa caminhada. Então a gente precisa começar a intensificar isso, amém? Vamos lá para o verso 8, obrigado. Esse menino tá ligeiro, hein? Em seguida o diabo levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. Esse aqui, irmão, esse aqui foi um tapa na minha cara. Próximo. E lhe darei tudo isso, declarou, basta ajoelhar-se e me adorar. Sexta crise que o diabo coloca em nós e nós aceitamos, abraçamos, é a inveja. Porque ele chegou e falou assim, olha só os reinos, olha só todos os poderes, olha só como é bonito. Se você quiser sair dessa vida mesquinha, vem comigo, olha só como é que o meu lado tá bom. E aí coloca dentro de nós uma inveja santa, que eu vou chamar assim, onde a gente começa a olhar a vida do outro e achar que a vida do outro está mais fácil que a nossa. Mas sabe qual é o laço do diabo nisso, meus irmãos? Enquanto você está parado admirando a vida de um, invejando a vida de outro, olhando para a vida de outro, a sua continua aqui, ó. Se não tiver, não, mas eu vi que a fulana fez isso aqui para crescer. Então eu vou fazer também, só que o seu trajeto é outro. O seu caminho para a terra prometida é outra. O seu ministério é outro. O jeito que você fala é outro. O jeito que você prega é outro. O jeito que você canta é outro. E tem uma linha muito fina, irmãos, entre a inveja e a admiração. E essa linha está dentro do nosso coração. E como que nós olhamos com os nossos olhos. Como que nós olhamos a vida do outro. Aqui não tem inveja, né? Graças a Deus. Não tem, né? Não tem. Em lugar, na nossa casa, com o vizinho, ninguém sente inveja. Vamos fingir então que o nosso amigo, né? Sabe aquele meu amigo? Então ele já teve inveja uma vez na vida dele. O diabo, ele chegou para Jesus e falou assim, olha, aqui, desse lado aqui tá bom. Mas aonde você está? Você está no deserto, passando fome. E a gente começa a olhar a vida no Instagram, no Facebook, no TikTok. Começa a olhar o pastor, o carro do pastor, a casa da pastora, a roupa do fulano. E começa a esquecer da nossa vida. Começa a esquecer do nosso propósito. Começa a esquecer da nossa caminhada, do nosso ministério. Tem pessoas que chegam até a falar, graças a Deus aqui não tem, na Maré Mansa não tem. Que fala assim, mas como que ele conseguiu comprar esse carro? Ninguém vê. As noites sem dormir, o trabalho, mas como que ele conseguiu? Como que ela conseguiu ter essa casa? Como conseguiu formar os filhos? Como conseguiu fazer isso? Aqui na Maré, graças a Deus, não tem. Mas isso existe. Nossa, olha como que ela faz, olha como ele faz. Parece tão bom. E aí, sabe o que é isso, irmãos? É um engano que o diabo coloca na nossa mente. Que o do vizinho é mais fácil. Sabe aquelas orações? Por que o ímpio prospera e eu não? Não é isso, irmãos? Eu já vi, a abençoada já deve ter visto que ela fez muita visita. As pessoas falam assim, mas fulano tem, eu não tenho. Ele consegue, eu não consigo. Ele vai, eu não vou. E aí a gente acaba de esquecendo, irmãos, de agradecer aquilo que Deus já fez por nós. Aquilo que Ele está fazendo por nós. E aquilo que Ele fará por nós. Então a sexta crise que nós vivemos é a crise da inveja. Onde nós achamos que o ministério do outro é mais bonito, o ministério do outro é melhor, a vida do outro é melhor, a casa do outro é melhor, tudo é melhor e o nosso é inferior. E a gente começa a questionar Deus, por que fulano tem, eu não tenho, mas eu vou para a igreja também, Senhor. Eu também busco, eu também oro, eu também falo em línguas, eu também isso. O Senhor também prometeu para mim que eu seria uma pregadora, um pregador, mas por que só faz na Camila Barros e na minha casa não tem?
Por que fulano tem agenda e eu não tenho? Por que fulano canta, tem oportunidade e eu não tenho? E a gente entra numa crise que a gente esquece que a gente tem a nossa própria vida, nosso próprio ministério. Sabe assim, eu vejo muito na vida dos jovens, não da nossa igreja, mas a gente acompanha outros ministérios, outras pessoas, onde deslumbram uma vida que é maravilhosa, uma vida de internet que é linda. Se talvez eu não falasse aqui para vocês que eu tive crise de ansiedade, vocês iam dizer que a minha vida é maravilhosa. Eu já ouvi de pessoas, infelizmente, irmãos, quando eu disse assim, eu estou passando num psicólogo. Frescura isso aí. Para quê? Uma vida maravilhosa, tem casa, tem carro, tem não sei o quê. Tá com frescura, tá sentindo por quê? Eu já ouvi isso, irmãos. E eu falar para a pessoa, eu não precisava nem me justificar. Eu falei assim, eu sei aonde meu calo aperta. Eu sei aonde minha alma chora, eu sei onde minha alma sangra, eu sei o que eu preciso de cura, porque eu sei quem eu não quero ser. Quem eu serei é Deus que sabe, mas eu sei quem eu não quero ser. E eu não quero ser um fruto estragado no meio do pomar de Deus, onde a minha ansiedade, as minhas doenças acabem afetando a vida de outras pessoas. Porque eu tenho um filho para criar, eu tenho jovens para liderar, eu tenho igreja para ajudar. E eu não posso ser um peso, eu tenho que ser alguém que ajude a carregar o peso. Sabe, então, irmãos, não vamos ter esse tipo de mentalidade, tipo, olha o reino, olha isso, olha o que o diabo está colocando aí. Que é fácil, não é fácil para ninguém, irmãos. E aí ele diz, e eu lhe darei tudo isso, basta me ajoelhar, basta se ajoelhar-se e adorar-me. Porque o que ele quer é que você abandone o seu propósito, ele abandone a sua vida, entre numa crise, não saia mais dela, que aí ele ganhou, e tá ok. É isso que o diabo quer. É isso que ele implanta nas nossas vidas. É isso que ele tentou fazer com Jesus. Não vai fazer com a gente? Não vai tentar a gente? Acha que assim a gente ora, a gente jejua, Jesus jejuou 40 dias e ele foi tentado. A gente jejua 40 minutos e acha que já está forte igual Sansão. Então que nós vamos ter essa reflexão das nossas vidas. E eu coloquei assim, o que o diabo ele faz? Ele confunde a nossa mente, ele nos distrai, coloca inveja, cobiça, faz a gente se questionar o porquê do outro, o porquê o meu demora, será que eu nasci para isso? Será que eu deveria estar aqui? Será que essa aqui é a minha igreja? Será que eu devia ajudar? Será que eu devia fazer? Porque o fulano faz e prospera e eu faço e não prospero. E a gente começa a questionar toda a nossa vida. E ele diz, basta ceder, se render à minha vontade. Ou seja, é mais confortável se render à vontade do maligno do que à vontade de Deus, porque ele mostra uma facilidade. Mas a vontade de Deus, ela gera frutos, ela transforma. A dele parece bonita, mas quando você morde essa maçã, por dentro está podre. Veja o exemplo de Eva com a serpente. Mas é bonita essa fruta, come. Tá tudo bem para você, fica tranquila. Na hora, irmãos, que ela abocanhou, o que aconteceu? Olha aí, realmente eu tive o conhecimento do bem e do mal. Mal sabia eu que isso não era bom. Então é isso que o diabo faz. E aí, Jesus ele diz no próximo: saia daqui, Satanás. Pois as escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e seu Deus e sirva somente a Ele. Quando vier, irmãos, esse tipo de coisas, nós temos que ter autoridade para repreender essas crises. Tem que ter, irmãos. Não adianta ter medo, não adianta fugir, não adianta correr. Nós temos que ter autoridade para repreender as ações, as investidas de Satanás nas brechas que nós vamos dar no decorrer das nossas vidas. Nós temos que ter autoridade. Autoridade, repreenda, põe a mão, ora, jejua, paga o seu preço e tem autoridade. Você é o sacerdote do seu lar, você é o sacerdote da sua família, você que sabe o preço que Jesus pagou para que você estivesse aqui hoje. Não deixe que o diabo coloque mentiras e crises na sua cabeça, na sua vida. Tenha essa autoridade. Jesus falou, sai daquele onde eu nem conversa.
Saia daqui agora, porque eu só adoro o meu Deus. Eu só faço aquilo que Ele quer que eu faça. Eu só vou onde Ele quer que eu vou. Nós temos que ter essa autoridade. E aí o 11 diz que... O 11... Né? O 11... travou o computador, perdão. E o 11 diz assim: então o diabo foi embora e os anjos vieram e serviram Jesus. Quando nós vencemos a crise, quem aqui já teve crise de ansiedade, quando a gente passa do momento da crise, depois que ela vai embora, não dá um baque, a gente fica mal. Fica triste, parece que os hormônios vão lá embaixo, a gente fica, igual o pastor falou aqui, a gente fica mal, a gente fica cansado. Depois que eu tive as crises, assim, quando tem alguma coisa assim que eu vejo que vai despertar, que eu consigo vencer, me dá uma canseira, um sono, uma vontade de ficar só deitada ali, recuperando as energias, sabe? E aí eu coloquei assim, quando nós vencemos a crise, né, quando vencemos a Satanás, quando vencemos os nossos problemas e chutamos essas coisas para longe, fique tranquilo, porque assim como Deus enviou um anjo para trazer alimento para Jesus e suprir as necessidades de que ele precisava, o Senhor também providencia para você aquilo que você precisa para continuar vencendo as suas crises. Porque eu tenho uma novidade para você, não é a primeira, não é a última que você tem. Seja ela em qualquer dessas áreas. Mas uma coisa eu te digo: quando você vencer, o Senhor estará lá te esperando para fortalecer. E Ele estará contigo na crise, passando contigo essa crise. Fiquem com esse final que o Senhor, Ele está conosco. É difícil, Ele está conosco. Eu passei, Ele está conosco. Eu venci, Ele está conosco. E Ele vai providenciar aquilo que nós precisamos, não o que queremos, mas o que nós precisamos para continuar vencendo, para continuar sobrevivendo às crises, até que nós obtenhamos a cura plena, seja na área que você estiver. Então essa é a mensagem que eu quero passar para os irmãos. Amém? Não fiquem com uma visão errada a respeito de terapia, a respeito de tratamento, a respeito de crises. Sabe, se você vê uma pessoa em crise, não julgue, abrace, acolha, incentive, dê palavras de ânimo, ore com essa pessoa. Talvez ela tenha problemas mais graves do que o seu, talvez ela não saiba como lidar, talvez ela tenha um passado diferente. Sabe, às vezes eu falo isso para os jovens, porque o meu pai, a minha mãe, alguém fez isso. Eu falo assim, mas como que ele foi? Como que ele foi criado? O que ele tem de referência? Nós temos que ter essa sensibilidade de entender. E força para vencer. E essa força nós encontramos em ajuda. Seja ela dos homens ou seja ela de Deus. Amém? E eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. E já passo para o pastor Antônio. Amém?